Okay? Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Tudo bem? Começar a falar um pouquinho sobre o teu começo aqui no Corinthians, né? Eu estava conversando com o Carille e ele estava explicando um pouquinho as características dos reforços e tal, e aí no momento que ele falou sobre você, ele disse assim, olha, eu enxergo no Felipe Passos um potencial de jogar nessa segunda linha com características parecidas das que o Renato Augusto fazia aqui no Corinthians. Não é uma comparação, Felipe e Renato, mas do que vocês podem produzir no esquema tático dele. Você concorda com isso? Você acha que você se encaixa bem nesse esquema, nessa linha, podendo marcar, mas também tendo uma boa qualidade na saída? O que você acha dessa comparação? Comparação é sempre difícil, né? Sempre complicado comparar um jogador ao outro, ainda mais o Renato, que teve uma história muito bonita aqui. Admiro muito o Renato, já conheço ele também de muito tempo lá da base e sei do quanto ele é capaz, mas eu tenho a minha história, eu tenho a minha característica, é um pouco diferente da dele também, a minha mais marcação, saída de bola, o Renato mais chegada, mais meia, mas eu tenho condições sim de fazer aquilo que o Carille vem me pedindo nos treinamentos e nos jogos também, jogar na linha de 4, ajudar o Gabriel na marcação e também ajudar o Guilherme na criação das jogadas e chegar perto do jogo. Eu acho que o jogo de ontem, a partir dos 30 minutos para lá, a gente conseguiu isso, até porque o treinamento também que a gente vem fazendo durante a semana tem sido um pouco pesado, e até por estar patinando um pouquinho também, não conhecer também o gramado, me dificultou um pouquinho, mas nada que a gente possa, com os treinamentos e também com conversa também, a gente acertar e eu conseguir fazer tudo aquilo que o Carille tem me pedido. A gente está aguardando a divulgação dos inscritos para o Campeonato Paulista, né? Jogadores, só 28 podem jogar o Paulistão, mas mesmo assim, para todas as outras competições, o Carille também já tinha dito que pretendia diminuir um pouquinho, 40 ele acha muito. Então, quer dizer, alguns não vão atuar e vão ser cortados. Você começou como titular, você é certeza que estará na lista, mas eu queria te perguntar assim, conversando com seus companheiros, vocês falam sobre isso, quem fica fora, como é que é confortar o cara, conversar, como é que é essa relação de quem vai e de quem não vai para a lista? A gente não comenta, é uma coisa assim que é mais da comissão técnica. É lógico que a gente, nos treinamentos, a gente se esforça, a gente se empenha, a gente tem competição entre a gente, que isso é importantíssimo dentro de um grupo, mas a gente não comenta sobre isso, e o Carille também ainda não falou para a gente quem está dentro e quem está fora, mas é uma competição sadia, a gente sabe que é limitado essa questão de 28 jogadores, o Carille vai escolher bem para que o Corinthians saia vencedor disso e saia forte dessa situação. A gente sabe que os jogadores que vão ficar fora vão ficar tristes, chateados, mas isso é normal, é uma coisa que acontece no futebol e eles também têm que entender que é uma escolha muito difícil para o treinador. Felipe, aqui à sua esquerda, pelo que a gente viu, esperar do Corinthians no Campeonato Paulista? Pode esperar um time muito aguerrido, um time que vai brigar muito por vitórias, muito por conquistas. É lógico que a gente teve o início ontem um pouquinho amarrado pelo início de ano também, que isso é normal, mas a gente vai ser um time muito dedicado dentro do jogo, a gente vai buscar o gol até o finalzinho, como a gente conseguiu ontem. Essa é a característica do nosso time, essa é a característica do Corinthians, e a gente vai brigar muito, o torcedor pode esperar uma equipe que vai lutar muito pela vitória o tempo inteiro. Ainda falando da torcida do Corinthians, por ser um elenco em formação, a torcida estão? A gente entende o torcedor, a gente entende a impaciência, a gente é lógico que a gente quer o torcedor do nosso lado, mas a gente também tem que entender que o ano passado o torcedor está ainda receoso sobre o que aconteceu no passado, e a gente só dentro de campo, só nos jogos, a gente vai demonstrar para ele que tem mudança, que a gente tem condições de fazer um novo ano, de fazer um ano que o Corinthians possa sair vencedor das competições que entrar. Felipe, falando agora desse assunto da inscrição dos jogadores. O Carille ontem mesmo disse que ainda ia começar a definir hoje isso, ainda não estava tratando com prioridade.
Mas é no meio dessa semana agora que sai a lista e pelo menos 10 caras que estão aí treinando com vocês vão ficar ali meio que não vão ter nem a chance de jogar, né? Você não acha não um pouco frustrante para um começo de trabalho, assim, para um grupo que está se formando, vocês que se olham e não sabem quem vai ficar, quem não vai ficar? Não é algo que pode atrapalhar esse começo de trabalho? Não uma coisa assim que atrapalha. Logicamente, os jogadores que ficarem fora, como eu já falei, vão ficar tristes, chateados, mas o que eu aprendi há muito tempo no futebol é que você tem que trabalhar, que a oportunidade aparece logo ali na frente. Não tem só Campeonato Paulista nesse ano, também tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem Sul-Americana. A gente sabe que são competições que a gente vai precisar de todos os jogadores. E se esses jogadores pensarem que acabou o ano para eles logo no início do ano, realmente vai ser complicado para eles. Mas se eles pensarem de uma forma que trabalhando eles podem conquistar espaço e pode conquistar também a confiança do treinador, isso vai ajudar mais o nosso grupo. E sobre a sua oportunidade, ontem falta, tudo. Você tem a chance de ser muito importante para o Corinthians, até porque você olha para a área, tem o Jô para você cruzar, tem o Balbueno, o Pablo também é forte, o Marlone sobe bem. Eu queria saber um pouco do teu histórico, sobre outros caras que você já serviu nas suas bolas paradas, e o que você acha que esse tipo de jogada pode representar para você e para o Corinthians nesse ano? A gente tem treinado bastante, o Cuquinha e o Carille tem cobrado bastante da gente, para que a gente bata bem as bolas, porque a gente tem um time muito alto e a gente não precisa botar muito forte essa bola dentro da área. E eu já trabalhei com alguns jogadores típico, igual o Balbueno e o Pablo. O Dedé, por exemplo, trabalhei no Vasco, era uma bola não muito forte, uma bola mais alçada, que tem quase a mesma característica que eles, que atacam bem a bola. Então, para mim, vai ser um facilitador. Eu acho que a gente tem muitas coisas, também com a chegada de outros jogadores também que batem bem na bola, vai ajudar muito a gente também. E bola parada a gente sabe decide jogo e a gente tem que estar treinando para que nos jogos a gente consiga tirar proveito disso. Felipe, queria que você falasse um pouquinho do teu momento, o que você espera construir aqui no Corinthians e tal, porque você teve uma boa fase no Vasco, no Grêmio, que são times bem diferentes, né? Assim, o Vasco, o Grêmio e Corinthians têm características bem diferentes. O que você espera daqui e o que você pretende fazer aqui? Quando eu recebi a proposta do Corinthians, eu fiquei muito feliz, porque eu já conversava com a minha família e com os meus amigos que eu tinha muita vontade de jogar no Corinthians e jogar num time de massa como é o Corinthians. Sei da responsabilidade que é estar vestindo essa camisa. E eu no mundo árabe eu estava já um pouquinho acomodado e precisava dessa pressão que é o Corinthians. Então eu encaro é lógico, pensando nos lados positivos e negativos. Quando você está ganhando, você também não é Deus, e quando você está perdendo, você também não é nada daquilo que as pessoas falam de ruim de você. E eu espero aqui no Corinthians fazer uma boa temporada, conquistar o torcedor com o meu jeito de jogar, meu empenho dentro de campo, e conquistar títulos também é uma coisa assim que eu penso, e o grupo do Corinthians hoje nos dá essa condição de pensar em título e pensar em vitórias. Então é isso, para isso que eu vim, e eu quero ajudar meus companheiros, eu quero ajudar o Corinthians a sair vencedor de todas as competições que a gente entrar. A gente está vendo aí os times se preparando para o Paulistão, que vai começar agora, e estão badalando bastante o Rogério do São Paulo, Palmeiras está se reforçando bastante, o Santos reforçou bem, e o Corinthians ainda se tem uma certa desconfiança. O que você pode dizer desse início do Corinthians aí esse ano? Se vai dar para disputar o título? Vai dar para a gente disputar o título, o torcedor pode confiar na gente. A gente tem trabalhado bastante sobre todos os aspectos que a gente errou no passado, que já me boto nesse, porque eu já faço parte do grupo. Então a gente sabe do que a gente tem que melhorar. E quanto aos outros times, se reforçaram bem, tem grandes equipes, mas a gente não está muito abaixo deles não. A gente tem condições de vencer, a gente tem condições de ganhar eles também. E o nosso grupo é forte, o torcedor tem a desconfiança deles,
porque a gente, como eu já falei, o ano passado foi um ano muito ruim para o clube, mas a gente tem condições de reverter isso e junto, e lógico, com o apoio do nosso torcedor também, a gente tem totais condições de conquistar esse título, que é logo no início, e fazer uma belíssima temporada. Ontem a gente notou uma falta de transição ali do meio para o ataque. Você até estava tentando abusar um pouco da bola longa. Ajustes finos agora, né, que precisam ser feitos até o time começar oficialmente no final de semana? Com certeza. A gente está no início ainda também. A gente sabe que a gente tem que melhorar algumas coisas ainda, mas como o Carille tem conversado com a gente primeiro conserta a cozinha, a gente conserta ali atrás, a gente para de tomar gol, a gente para de sofrer um pouquinho nos jogos, para que a gente possa passar um pouco para frente e conseguir fazer gols, conseguir criar mais jogadas de gols. Ontem a gente criou, mas a gente precisa criar mais oportunidades para o jogo, criar mais oportunidades para os jogadores da frente. A gente sabe que a gente tem que acertar algumas coisas no treinamento para que no jogo a gente consiga fazer e fazer gols, que é o mais importante para a gente. Ô Felipe, já foi citado aí teu currículo de grandes equipes. Você tem um treinador que ainda não tem bagagem, é um cara que também está com fome de querer provar, de querer construir uma história. Como que é a diferença de ter um cara ali no banco de reservas que possa ser um escudo, mais experiente, a derrota possa parar nele, e um cara que ainda não, que talvez os jogadores tenham que assumir um pouco mais a responsabilidade? O contato entre vocês é diferente, se fosse um técnico medalhão? Não, o contato é igual, a gente respeita o Carille igual a qualquer outro treinador, até porque ele tem as suas qualidades, ele tem... se ele está no Corinthians é porque ele tem o porquê está aqui, ele tem qualidade para estar aqui no Corinthians, é um clube enorme, e ninguém está aqui por acaso, ele conquistou esse lugar que ele está hoje, a gente respeita ele como qualquer outro treinador, a gente iria respeitar também. A gente sabe que na derrota perde todo mundo, e isso não é clichê, isso é uma coisa que acontece dentro do futebol. Não é só o treinador que perde, não é só o jogador que perde, eu acho que todo mundo perde, e quando ganha também. E a gente tem que dividir as responsabilidades, e é isso que vai acontecer no Corinthians esse ano. Ô Felipe, geralmente o treinador tem um pensamento... A gente vê muito fácil no discurso dos jogadores, né? Ontem, conversando com alguns jogadores, eles falaram disso. A gente precisa primeiro não tomar gol, estamos felizes com isso. O Jô falou isso, o Carille falou isso. Você veio e falou, precisa consertar a cozinha primeiro. Estava muito bagunçada essa cozinha. Qual a receita para consertar essa cozinha do Corinthians nesse ano? Não estava bagunçada, mas a gente tem que pensar no ano passado os gols que tomamos e não voltar a repetir derrotas que tivemos e empates que tivemos em minutos finais e que custaram a vaga na Libertadores. E para a gente não voltar a repetir, o Carille tem conversado bastante isso com a gente. Os próprios jogadores que estavam aqui no passado também têm conversado bastante isso, que se a gente não sofrer gol, uma oportunidade a gente vai ter lá na frente. E é isso que a gente vem procurando trabalhar nos treinamentos, para que a gente não sofra gol. E a gente não sofrendo gol, com certeza a gente vai ganhar os jogos.